Fala aí, rapaziada que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno. Galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer algumas informações, poucas, mas eu vou emitir bastante minha opinião nesse vídeo. Então acho que nesse vídeo vai ter bastante desabafo pelas coisas que eu vou trazer pra vocês. Então se vocês não querem ouvir eu falando, então talvez se vocês quiserem já pode fechar o vídeo, porque vai ter muito desabafo, tranquilo? Vamos lá para a primeira informação? Vambora! Galera, é o seguinte, o Vasco enviou um ofício ao governo do Rio solicitando jogar 2 partidas no Maracanã, contra o Botafogo e Corinthians nas rodadas 32 e 36. Galera, essa é uma situação, cara, eu fico muito irritado, obviamente, quando eu vejo o Vasco entrar dentro de campo, o Vasco perde, coisas do tipo. Mas, cara, quando eu vejo o Vasco sendo prejudicado, onde ele tem direito, também me prejudica demais, cara. E uma dessas situações é o Maracanã. O Maracanã, onde nos últimos 2 anos, se a gente for pegar no passado na Série B e esse ano, todas as vezes que o Vasco quer jogar lá, por direito, porque o Maracanã é um estádio pra todo mundo. Pra todo mundo, onde hoje existe uma seção do Maracanã. Ou seja, o Flamengo e o Fluminense eles não têm direito total ao Maracanã. Eles têm direito de cuidar do Maracanã. Mas não existe ali um monopólio entre eles, tranquilo? Então, rapaziada, todas as vezes que o Vasco quer jogar no Maracanã, o que acontece? Vamos lá pro processo. Processinho, bonitinho. Primeira coisa, o Vasco entra em contato com o Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense, o Vasco, nós queremos jogar no Maracanã. O que acontece? Padrão FIFA, né? Flamengo e Fluminense não respondem à solicitação do Vasco. Se passa uma semana, o que acontece? O Vasco entra na justiça. É o padrão, o Vasco entra na justiça. O primeiro juiz que olha ali o pedido do Vasco, aceita. Não, o Vasco tem direito de jogar no Maracanã. Flamengo e Fluminense entram contra o Vasco. O que acontece? O segundo juiz olha assim, dá favorável ao Flamengo e Fluminense. Mas como é um direito claro que o Vasco pode jogar no Maracanã, o terceiro juiz que ele decide, é o juiz que vai decidir. Ele crava, não, o Vasco pode jogar no Maracanã. Por que pode? Porque é um estádio de todo mundo, cara. O Maracanã foi feito com dinheiro do povo. Do povo, cara. Que planeta é esse? Ainda não saiu uma concessão do Maracanã. Não saiu uma concessão do Maracanã. Flamengo e Fluminense ainda não tem esse direito total pelo estádio, cara. E é sempre uma briga. Cansa, cara. Eu que acompanho de perto, eu como torcedor, eu como cidadão do Rio de Janeiro, um estado sucateado, eu fico cansado, cara. Eu fico cansado. Entendeu? Todas as vezes é a mesma coisa. Vocês podem entrar em todos os sites que falam de Vasco, Globo Esporte, Terra, UOL, tá lá, cara. Vasco vai pedir ao governo pra jogar. Pedir, cara, pelo amor de Deus. O que se passa na cabeça de Flamengo e Fluminense, cara? Pô, Maracanã já ficou um tempão fechado aí por causa de Copa do Brasil. Ok, tudo bem, cara. O Vasco não pôde jogar o clássico contra o Fluminense lá. Teve que jogar no Newton Santos. Ainda bem, o Botafogo, o John Texton, apesar dos bloqueios, o Vasco não pode fazer mosaico, isso aqui, eles permitiram. Mas é sempre um saco, cara. Desculpa o palavreado. Eu não gosto de falar essas coisas aqui no canal, mas desculpa, cara, porque realmente me irrita, cara. Me irrita. Hoje a gente tem uns assuntos aqui que eu vou trazer pra vocês que me irrita demais, cara. Demais, sabe? E o Vasco hoje, claramente, a gente tem um problema em São Januário, como eu trouxe há 2 vídeos atrás. São Januário é muito pequeno pra paixão do vascaíno. É muito pequeno, sabe? Hoje São Januário cabe o quê? 22 mil. E a maioria dos ingressos, infelizmente, vai pra Monte Cambista. A gente vê espaço dentro do... Cara, é uma situação complicada. Onde hoje, pra você assistir jogo em São Januário, você tem que ser um dos sócios mais caros do plano de sócio torcedor. Ou plano de R$700, ou plano de 200, o plano de 120, às vezes sobra. Os planos populares de 60, 40, não sei, não me engano que tem, não consegue comprar ingresso, não consegue assistir jogo em São Januário, cara. E o Vasco tem o direito de jogar num estádio maior, que é o Maracanã. O Maracanã também é do Vasco, assim como o Maracanã é do Flamengo, assim como o Maracanã é do Fluminense, assim como o Maracanã é do Botafogo, cara. Eu fiquei sabendo agora que parece que vai ter um show no estádio Newton Santos, daquela banda lá mexicana Rebelde. O Botafogo não vai poder jogar no Newton Santos. Cara, falaram essa semana aí, que talvez o Botafogo jogue em São Januário. Meu Deus, cara, quantos anos o Botafogo não manda um jogo no Maracanã? Bota o Botafogo pra jogar no Maracanã, cara. É uma situação, cara, irritante. Irritante, que se você pensar de cabeça tranquila, você fica, caraca, que mundo é esse, cara? Que mundo é esse, galera? Então, cara, hoje... tá só o começo. Desculpa, vamos continuar. Eu tô meio gripado. Vamos lá. Agora partindo um pouquinho pro time, vou descer um pouquinho o nível, que agora eu vou falar sobre o time de futebol. Respira um pouco, vamos lá.
A meta estipulada em contrato para o Vasco comprar Pablo Veguete era somente de um gol. Olha que engraçado. Ou seja, o Vasco tinha pegado o Verratti de empréstimo, né? O Vasco, aliás, vamos lembrar, o Vasco pegou o Verratti por empréstimo porque essa contratação por empréstimo é mais rápido de assinar. A Confederação da Argentina, que é toda burocrática, quando você empresta, a burocracia é menor. Então o Vasco ali com a água aqui no pescoço, ó, não ganhava de ninguém, resolveu trazer o Verratti por empréstimo, mas, se a gente for pegar o que tá escrito aqui, o Vasco já queria contratar o jogador, cara. Mas só trouxe por empréstimo porque a Confederação Argentina de Futebol, ela demora demais pra passar os contratos forem. Então o Vasco deveria, se o Vasco tivesse comprado de cara, teria que esperar muito mais. Então por isso que o Vasco trouxe o Verratti por empréstimo. Então por isso que talvez tinha essa meta aí no contrato de um gol. Porque, cara, ele iria fazer um gol, sabe? Ele iria fazer um gol. Então ele fez. Então por causa disso que o Vasco comprou. Mas não foi, cara. Vamos lembrar, eu trouxe essa notícia agora, mas eu tô lembrando de outra, né? O Vasco só trouxe o Verratti por empréstimo porque a Confederação Argentina libera assim muito mais rápido. Quando é por empréstimo. Quando é por compra, demoraria muito mais. Então o Vasco mandou bem, porque se ele não tivesse entrado contra o Grêmio, a gente não teria ganhado aquele jogo, né? Porque ele que fez o gol da vitória. Quem iria fazer? Egnaldo? Que na época tava no Vasco? Figueiredo? Não, claro que não. Então, cara, o Verratti é uma puta contratação. E eu espero, cara, que o Vasco consiga colocar um time bom ao redor dele. E não aconteça igual o outro argentino, né? O outro argentino que inclusive tá aqui nessa camisa. Espero que não aconteça igual ele, né? Que o Vasco bote um time bom pra jogar ao redor do cara, porque já ficou muito claro. O cara sabe fazer gol. Rapaziada, outra coisa. Eu vou falar agora sobre o lado direito do Vasco. Saiu uma enquete que tá aí na tela pra vocês. Do Nils Colina, que é uma página no X, né? Não é mais Twitter, não. Agora é X, né? X. O Nils da Colina perguntou o seguinte. Na moral, vamos discutir? Escolha o menos sofrível para assumir a posição na direita. Em primeiro lugar, a galera tá apostando muito no Gabriel Dias, né? Gabriel Dias que tá voltando de lesão. Coitado, cara. Tá sem ritmo de jogo. Não sei se ele vai conseguir ter uma boa atuação se colocar ele numa fogueira, cara. Assim, tipo de cara, sabe? Mas a galera preferiu o Gabriel Dias. Mas a questão não é essa. 72%. Cara, a questão é... Cara, isso, meu Deus do céu. Em segundo lugar, a gente tem Puma Rodrigues, com 14,5%. Em terceiro lugar, Robson Bambu, com 9,1%. E em quarto, Paulo Henrique, que esse Paulo Henrique aí nem sei porque veio pro Vasco, cara. Cara, o que eu não consigo entender é o seguinte, eu não trouxe... Né, nessa postagem tem muita discussão ali embaixo. Cara, como é que ainda tem 14,5% de pessoas que querem ver o Puma na lateral direita? Cara? O que essas pessoas têm na cabeça? Rapaziada, me respondam nos comentários. O que o Puma fez de bom pro Vasco nos últimos jogos? Aliás, nesse ano, no período que o Puma tá no Vasco, tirando o gol contra o Flamengo no Carioca, o que o Puma fez de bom pro Vasco? O quê? Nada. Absolutamente nada. E mais, 14,5% preferem o Puma. Robson Bambu, cara, Robson Bambu longe de ser um craque. Robson Bambu longe de ser um craque, mas com 9,1%. Eu, no meu ponto de vista, na minha humildade, minha opinião, o Robson Bambu atacando é horrível, ele não sabe nem tocar bola. Mas defendendo ajuda muito mais o Vasco. Ajuda muito mais, cara. Puma, que contra o Santos, pra mim aquilo ali não foi pênalti, mas ele vacilou. Ele não poderia ter chegado assim naquela jogada, ainda mais dentro da área. Vacilou contra o Santos. Puma, o gol que a gente tomou do Coritiba, foi culpa de quem? Foi culpa do Puma. Contra o Fluminense, todo mundo passava com facilidade pelo Puma. Todo mundo. Então, cara, eu até pensei o seguinte, pô, beleza. O Ramon Dias vai dar um tempo pro Puma. Vamos ver se ele vai pegar ritmo. Não, não pega porque ele é fraco. Ele é fraco e por que 14,5% das pessoas preferem o Puma na lateral direita? E tem gente nos comentários discutindo. Não, porque o Puma é isso aqui, irmão. A verdade é que se o Puma fosse brasileiro e se chamasse Rodrigo Pereira, ele já não tava mais no Vasco, cara. Mas existe uma legião de vascaínos que adora quem fala espanhol, cara. Ama quem fala espanhol. Que mundo é esse, cara? Cara, isso... Galera, desculpa desabafo. Hoje eu peguei pra desabafar mesmo. E agora vamos partir logo para não demorar muito. Galera, o último assunto é sobre política. Se você não gosta, pode fechar o vídeo, entendeu? Porque, cara, política aqui no canal, mano, é algo que me assustou demais. Já me assustava antes de eu ter um canal. Depois que eu criei um canal no YouTube, cara, eu olho política do Vasco, cara, de uma maneira ainda mais enojada. Então, se você não gosta, fecha o vídeo, cara. Não vem aqui escrever um textão aqui embaixo. Vamos lá. Como é que, cara... Vamos lá. Vamos para a notícia. A Justiça do Rio de Janeiro determinou, em segunda instância, que 459 sócios anistiados na última eleição do Vasco voltem a votar separadamente no pleito deste ano.
previsto para o dia 11 de novembro. Vocês se lembram daquele caso da urna 7? Onde as pessoas, se eu não me engano, posso estar errado, que votaram na urna 7, eram pessoas que tinham ali pendências. E talvez aqueles votos seriam confirmados ou não confirmados. Aparentemente a gente vai ter isso de volta nessas eleições. 459 sócios anistiados que vão voltar a votar. Então, cara, mais uma vez, a política do Vasco se mostra um nojo. E ela só é um nojo por causa das pessoas que acompanham isso cegamente. Você sabe, gado político. De tanto dos dois lados. Gado político de Lula, gado político de Bolsonaro, mesma coisa. Existe gado político na política do Vasco, cara. Existe. Há, sei lá, uma semana atrás, cara, eu trouxe um vídeo pra vocês sobre o Pedrinho. Eu coloquei esse no título: ídolo do Vasco vira candidato à presidência. E é uma verdade. O Pedrinho é um ídolo e ele tá virando candidato à presidência do Vasco. É uma verdade. Naquele vídeo nos comentários, cara. Levem presidente. Não, o Pedrinho tem que ganhar. Sei lá o que, gente se matando, cara. Vamos fazer um exercício? Os últimos presidentes do Vasco, a gente pega o Eurico Miranda, Roberto Dinamite, Campelo, Jorge Salgado. Qual desses 4 presidentes prestaram? Nenhum, absolutamente nenhum. E as pessoas ficam colocando a mão no fogo por gente que nem entrou ainda, gente que não fez nada. E eu vou botar a mão no fogo aqui. Tem gente colocando a mão no fogo pelo Pedrinho. Ah, o Pedrinho vai ser o melhor presidente da história do Vasco, isso, aquilo. Tem gente colocando a mão no fogo já há bastante tempo pelo Levenciano, cara. O que o Levenciano fez pelo Vasco? Não fez nada. E as pessoas colocam a mão no fogo, cara, como se fosse esse cara vai... Não existe isso, galera. Salvador da pátria não existe. Não existe, não adianta, cara. E eu, como vascaíno, e muitos aqui que me acompanham, sofrendo demais por causa desses caras, cara. Primeiro rebaixamento eu sofri demais, que foi aquela treta lá entre Eurico Miranda e Roberto Dinamite. Segundo rebaixamento com o Roberto Dinamite, que ele ficou sozinho, sabe? Ele ficou sozinho, que largaram ele depois do título da Copa do Brasil. Tivemos vacilos demais com o Campelo, toda a soberba do Campelo. Jorge Salgado também, que a gente achou que Jorge Salgado iria chegar com investimento grande. Investimento nada. Montou um time ridículo. Subiu da Série B pra Série A e os cambalaches com a ajuda da SAF já. Então nenhum desses presidentes ajudou a gente. As pessoas continuam acreditando nesses caras, cara. Não existe lógica, cara. Não existe onde o Vascaíno tá na cabeça, cara. Eu não vou nem colocar isso no título do vídeo pra não chamar atenção, mas... Cara, você entra em outros canais de Vasco, mano. Pô, tá rolando dinheirinho? Será que tá rolando uma grana? A galera fala desses candidatos XY, cara, como se os caras fossem, meu Deus, os salvadores da pátria. Os donos de tudo. Vocês conseguem entender? Então, cara, tem coisas no futebol, cara, que às vezes dá... Por causa disso, cara, dá vontade de largar, cara. Dá vontade de largar, sabe? Porque todos esses anos de sofrimento, esses 20 anos de sofrimento ou até mais, cara, a culpa unicamente foram desses caras. A culpa unicamente foi de Eurico Miranda, a culpa unicamente foi de Roberto Dinamite, a culpa unicamente foi de Campelo e a culpa unicamente foi de Jorge Salgado. Apenas eles foram os culpados. Sim, eles foram os culpados. Pelo sofrimento, por gente que chorou em rebaixamento, por gente que ficou triste quando a gente foi vice do Flamengo, por gente que ficou triste quando a gente perdeu o final de Carioca, ou a gente foi, sei lá, cara. Tudo por culpa deles, cara. Então, cara, hoje eu tirei o dia pra isso, cara, porque eu vou te falar, mano. Isso aí não dá não, rapaziada. Sinceramente, isso não dá. Então, galera, espero que vocês tenham curtido o conteúdo aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí e comente aí com respeito, cara. Nesse vídeo aqui, se vierem comentar você é isso, você é aquilo, levem sei lá o que, irmão, é bloco na hora. Então valeu, rapaziada, tamo junto.